Bem-vindos ao espaço especial Eleições 2026, no âmbito do processo eleitoral que decorre em São Tomé e Príncipe, visando primeiramente as eleições presidenciais de 19 de julho e a seguir as eleições legislativas, autárquicas e regional que vão decorrer a 27 de setembro deste ano. Como tem sido prática, neste espaço vamos recebendo os candidatos que se apresentaram a estas eleições e que foram admitidos pelo Tribunal Constitucional. São 6 e hoje vamos receber o segundo nas entrevistas aqui na RSTP. E o nosso convidado é Eugênio Tini, é jurista de formação, é professor universitário e concorre pela segunda vez às eleições presidenciais. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Josimar. É para mim um prazer estar aqui no vosso estúdio, porque eu via sempre na televisão, mas não fazia a mínima ideia do que tens aqui. Francamente, quero lhe felicitar por isso. E depois também por ser uma pessoa muito independente, corajosa, e eu aprecio pessoas desse tipo. Portanto, eu sou um desafio e eu gosto de pessoas assim como Josimar. Nós agradecemos pelas palavras. Doutor Eugênio Tini, fez a apresentação da sua candidatura um pouco quanto de forma sigilosa, tanto é que grande parte da opinião pública sequer sabia que se apresentou a estas eleições. Por quê? Sabe, Josimar, nem sempre podemos acompanhar a moda, não é? Nem sempre podemos acompanhar a moda. É evidente que seria bom que eu fizesse com televisão, mas para mim não era importante. Ouve, Josimar, passei quase 8 anos na rádio. 8 anos na rádio, jubilar, todos os sábados, e não me lembro de ter faltado um único programa e sempre a hora. Portanto, eu acho que já não era muito necessário estar a fazer a minha apresentação da minha candidatura com todo um espetáculo que não vem ver. Mas pronto, eu aceito até o espetáculo, para quem pode fazer o espetáculo. Eu não estava em condições de poder fazê-lo. Primeiro, porque também não sabia se a candidatura seria aceita ou não. Depois de termos ouvido tanta coisa, a gente coloca sempre numa situação de retranca para, se houver alguma coisa, não temos que passar vergonha, como as pessoas passam aqui, porque não têm vergonha, eu não. Mas pensa ainda fazer aquilo, Sim, como disse, sim. se calhar considerou moda, mas Sim. quase todos os candidatos fizeram tal processo de apresentação pública da candidatura. Ainda pensa nisso? Sim, eu irei fazê-lo. Primeiro, eu quero ver se dou uma saltada à região autónoma do Príncipe, não vou lá já há muito tempo. É um lugar em que já fui, já trabalhei lá, já fiz obras lá. Portanto, eu vou lá. No meu regresso, sim, farei isso. Vou ouvir as pessoas lá também e no meu regresso farei. É a segunda vez que candidata à presidência da República, como dissemos, candidatou nas últimas de 2021, Sim. vai pela segunda vez. Por quê? Quais são as principais motivações da sua candidatura pela segunda vez? Josimar, é que tudo que eu pensava na altura continua tudo na mesma. Não houve modificações. Sabe que eu penso numa mudança total e real em São Tomé e Príncipe, para que nós possamos projetar um novo horizonte para o país. Tanto é que no meu símbolo eu ponho novo signo. Vai aparecer novo signo, uma lua cheia, novo signo. Exatamente porque eu acho que nós podemos fazer diferença. E essa diferença não tem sido feita. Eu sou artista, para além de... Eu sou artista. E São Tomé, para mim, São Tomé e Príncipe, é arte. É uma arte natural. Portanto, nós temos que fazer desse país um verdadeiro país, porque podemos fazer desse país um verdadeiro país. Portanto, não contente com a situação que nós vivemos até agora, eu achei por bem dar a minha participação. Mas como é que caracteriza a situação? Que aspectos concretos diz que não mudou ou que está mal na sua perspectiva? É que a situação não só não mudou, mas como agravou. Neste momento, eu venho para aqui de moto. Por quê? Porque não há combustível, não há gasolina no país. Então, como é que ao iniciar a campanha nós não temos gasolina no país? Quer dizer, devia-se prever tudo isto. É evidente que eu não posso culpar também o governo atual por isso tudo, porque é um problema estrutural grave que vem de algum tempo essa parte, não é? Mas nós podemos mudar as coisas. Por que não mudar as coisas? Qual é o problema de nós mudarmos as coisas? Esse é que é o meu problema. Por que nós não mudamos as coisas? Por que nós insistimos numa prática que já vimos que não está a dar resultado? Que coisas concretas precisam ser mudadas? Um país só pode ter muita ajuda quando ele é credível. É como nós. Se nós não formos credíveis, ninguém acredita em nós, ninguém investe em nós. É esse o grande problema de São Tomé e Príncipe. É o grande problema de São Tomé e Príncipe. Se nós formos a ver, a coisa piorou de tal modo que corres a praça toda, para além dos buracos que estão de todo lado, já não vês um comerciante nacional lá. É tudo estrangeiro.
Então, onde é que tu vais com isso tudo? Onde é que tu vais com isto? Ou seja, tu entregaste o país ao estrangeiro, né, quando nós estamos aqui. Tens de fazer qualquer coisa para mudar isso, urgente. E é urgente. E como as coisas estão, eu não vejo que vai haver essa mudança. Por quê? Porque, normalmente, os partidos políticos constituem, como você já sabe, não é? Toda a gente sabe, o esteio fundamental do sistema democrático. Agora, como é que todos os partidos vão convergir para a mesma posição? Então, se estão a convergir para a mesma posição, por que são partidos diferentes? Não é verdade? Por que são partidos diferentes? Então, por que não juntam só num único partido e acabou? Estás a ver? E isto engana a população. As pessoas que não estão preparadas para essas mudanças, esse facto, estão todas enganadas. Não pode ser. Temos que quebrar esse ciclo, José Tomás. Sem medo, temos que quebrar esse ciclo. Mesmo que isso possa causar algum prejuízo pessoal para cada um de nós que envereda por essa via, a gente tem que aceitar esse prejuízo. Tem que aceitar. Porque senão as coisas não vão mudar. O Gentini está a candidatar-se ao cargo de Presidente da República. Sim, sim. E enquanto Presidente da República, como é que acha que poderá contribuir ou vai contribuir, se for eleito, para mudar estas situações que está a dizer? Eu sou jurista. E eu costumo dizer que eu não sou qualquer jurista, não. Entendeu? Portanto, a nossa Constituição não é tão polêmica, tão como nós dizemos aqui. O Presidente da República, contrariamente ao que se diz aqui em Santo Tomé e Príncipe, e fez-se crer isto, tem poderes. E mesmo no âmbito do seu poder, ele pode fazer muita coisa. Porque quando se diz poder não governa, o Presidente governa. O ato de promulgação é um ato de governação. Ou não? É um ato de governação, promulgação. Quando ele promulga as leis, ele está a governar. Governar dentro do seu pelouro. Não é? Ele não é o executivo, mas ele pode influenciar fortemente o executivo. Porque senão não vale a pena lá estar. Eu digo, não vale a pena lá estar. Se não pode fazer nada, não vale a pena estar para ganhar salário, para não sei o que, viver, ter um carro de luxo. Isso não precisa. Não. A gente tem que estar lá para poder influenciar fortemente. Para tu, eu, nós todos temos uma... Mas como é que essa influência é feita? Sem consubstanciar naquilo que se chama ingerência no poder do outro ou a usurpação do poder? Nós temos que conciliar as coisas. Não existe tanta contradição assim como nós pensamos aqui em São Tomé e Príncipe. Porque, contrariamente daquilo que nós pensamos, está rico, que vive bem, também não vive tão bem assim. Porque tu não podes viver bem sozinho. Tu tens que viver bem ao lado das pessoas que vivem bem contigo. Não é? Porque quem nos elogia, né, são também as pessoas que nos podem criticar. Não é verdade? Então nós temos que fazer com que essas pessoas também tenham um mínimo de condição de vida, que não têm neste momento, não têm. E a coisa tende a piorar. Quando eu vinha para aqui há bocado, ouvi dizer que sal já não há petróleo já há algum tempo. Quer dizer, onde é que vamos com isso tudo? Ou seja, me pergunto, onde é que nós vamos com tudo isso? Portanto... O doutor Gentini foi indicando aqui, e eu vou insistindo nisso, diz que o país está numa situação complicada. Então você quer que eu comece a dizer... eu não tenho medo de dizer o que eu penso. Eu quero exatamente que me diga coisas concretas e diretas, aquilo que entende que não está bem. Vamos ver o seguinte. Nosso país, nesse momento, tem credibilidade? São Tomé e Príncipe tem credibilidade? Para merecer apoio externo? Por que diz isso? Porque você tem um país que tem bandeiras circulando por todo lado, nas piores condições, drogas, né? Petroleiros são apanhados aí fora com a nossa bandeira, e as pessoas estão a ganhar dinheiro com isto, Josimar. Eu sou professor, eu vejo os meus alunas lá, que receberam do Estado 30%, só 30%, e os pais têm que desascar os outros 70%, não é? E nós temos navios, temos aviões a circular com bandeira, e alguém está a ganhar. Por que esse dinheiro não é canalizado, então, para a formação? Hoje mesmo eu soube que o hospital não tem medicamento, né? Não tem betadine. Gases para curar tratamento de ferida não tem. Entretanto, vais ver dentro de dias, na rua, coisas por todo lado, bandeira por todo lado, camisolas por todo lado. Isso ficou onde? Ficou dinheiro. O dinheiro saiu de onde? Dinheiro veio de onde? É isso que a gente pergunta. Então, por que o hospital está a fazer bandeira, exibindo meios na rua, porque eu quero conquistar o coisa da população, beneplácito da população, para apoiar a minha candidatura, então vou fazer tudo isto,
Mas depois de ganhar eleições, tudo continua na mesma. Não, eu digo-te, eu não estou minimamente interessado em mostrar camisolas. Basta o que a pessoa diz, basta a minha forma de ser, a forma de estar, não é? É suficiente. Porque eu não estou na competição, na exibição de meios, não estou. Porque eu sei quanto é que o país vale. Não é? É isso. E eu digo, eu pedi apoio às pessoas também, pedi apoio. Mas o que eu dizia no apoio que eu pedi, eu não quero nada de financiamento. Eu quero, se houver possibilidade, alguma camisola, alguma bandeira. Não chegou, não interessa. Então vamos avançar. Vamos avançar na mesma. De como conseguir fazer o trabalho para chegar de facto à população, fazer chegar a sua mensagem à população. Tem meios, tem recursos, qual é a estrutura que está por detrás da sua candidatura? Avança como independente. Eu avanço como independente e digo-te mais, ainda que eu tivesse apoio direto de um partido político, para dizer francamente, eu teria rejeitado. Eu sou sincero com as pessoas. Porque eu não quero ser presidente por ser presidente, para ganhar por ganhar, não. Mas por que dispensaria um apoio eu dispenso partidário? porque os partidos também não me inspiram muita confiança em São Meio Príncipe. Eu tenho que ser sincero com as pessoas. Senão eu estaria a enganar-me a mim próprio. Não me interessa isto, Osamar. Eu estaria, se eu dissesse que os partidos me inspiram confiança neste momento, não me inspiram confiança. Não. Não. Embora sejam indispensáveis no sistema democrático. Mas eu estou a pensar que eles devem melhorar o seu comportamento, mas melhorar substancialmente o seu comportamento para que possam reganhar a confiança. Porque já houve uma altura em que os partidos políticos inspiravam-nos alguma confiança. Esse jogo que existe hoje de meios, de dinheiro, não sei o quê, distribui. Então, não tendo uma máquina partidária atrás ou a suportar a sua candidatura... Não me preocupa. E como é que vai fazer a sua campanha? Com que meios? Eu penso andar de lugar em lugar, se houver combustível, naturalmente, conversando com as pessoas. Pura e simplesmente conversando com as pessoas. Dizendo o que eu penso fazer, distribuindo um ou outro coisa, para que as pessoas possam, enfim, entender porque que eu estou nesta corrida. Né? Não é uma corrida para, de qualquer modo, não. Passos dados, bem dados, de forma que a gente possa chegar a uma conclusão. Porque eu prefiro, José Mar, que as pessoas me analisem. Vale a pena votar nesse senhor, neste homem? Ele nos inspira a confiança? Vale a pena? Então, se não vota. Votem quem quiser. É isto. Mas o Eugênio Tini, quando entra nesta candidatura, entra convicto e confiante para ganhar ou está a entrar para passar a sua mensagem e motivar a reflexão por parte dos eleitores? Pode ser as duas coisas, mas deixa-me dizer o seguinte. Eu entro para ser avaliado pela população de São Tomé e Príncipe, pelo povo São Tomé. Se mereço a confiança do povo, não preciso destruir nada. Eu ganho eleições. Se não mereço a confiança, ainda que eu distribua fundo de fundo, foi por eleições. Mas já fez esse exercício nas últimas eleições exatamente. E não ganhou. Não, exatamente. O que que o faz, tendo em conta os resultados das últimas eleições, o que que voltar a estas eleições? Porque eu ganhei mais experiência, mais confiança em mim próprio. Na altura não disse o que estou a dizer agora. Não é verdade? Hoje estou a dizer o que estou a dizer e vou dizer muito mais. Na altura não disse isto. Portanto, é um passo. Foi o primeiro passo. Agora, com a experiência que ganhei, daquela experiência anterior, já estou em melhores condições de poder desafiar as circunstâncias. Porque, primeiro, temos que desafiar as circunstâncias. E é o que vou fazer. Mas nesse meio de candidatos, dos, para já há 5 que o tribunal aceitou, há uma que teve rejeição, mas que ainda há recurso por decidir. Sim. Destes 5 para já admitidos, acha que o eleitor lhe dará confiança por estas palavras ou ideias que poderá vir a apresentar durante a campanha, tendo em conta a concorrência, aquilo que os outros estão a apresentar, nomeadamente apoios partidários e algum recurso para fazer campanha, mobilizando, mostrando números de pessoas. Acha que o nosso eleitorado está preparado para votar apenas nas propostas, ideias dos candidatos? Mas nós temos que mudar o paradigma. Nós não podemos continuar nisto. Temos que mudar o paradigma. Alguém tem que ter coragem de fazer o que vou fazer. Acabou. Como eu te disse, eu não estou preocupado. Eu quero ser avaliado. Eu costumo dizer uma coisa. Quando Deus quer, não há nenhum diabo que resiste. Sabia disso? Quando Deus quer, nenhum diabo resiste. Portanto, você tem que ter um bocado de fé nisto. Se você não está entrando nisso para enganar as pessoas, tem que ter fé.
Eu não estou entrando nisso para prometer às pessoas que não vou fazer. Não vale a pena. Porque daqui a pouco serei julgado como bandido, como mentiroso, como falso. Eu não quero nada disso. Entendeu? E vamos avaliar aquilo que se passou anteriormente. Para ver se estou errado ou se estou falso. Se estou errado. Está a fazer uma avaliação negativa da atuação do atual Presidente da República? Mas ele não disse que ia criar um comitê de luta contra a corrupção? Onde está o comitê de luta contra a corrupção? E o que é que está a arruinar São Tomé e Príncipe? Não é corrupção? Aos olhos de nós todos? O que é que está a dar cabo do nosso país? Não é corrupção? Corrupção chegou ao mais alto nível. E então, onde é que nós vamos com isto? Já não tem medo de falar, por ter medo para não nos darem lugar. Olha, eu digo você todos os dias, Gilmar. Como eu disse, sou artista. Eu não quero lugar nenhum porque tem que me dar lugar. Não quero lugar nenhum. Tanto que eu vou te dizer, Gilmar, já criei partido. Já criei partido, mas alguém cria partido. Eu tinha indivíduo como primeiro-ministro, tinha indivíduo como ministro, tinha indivíduo como diretor. Nunca, Josimar, nunca fui a gabinete de ninguém em São Tomé e pedi, olha, põe meu filho, põe não sei o quê. Não faço. Porque eles não estão lá para resolver problema pessoal. Estão para resolver problema geral. E se resolvem problema geral, eu trato o meu problema. Não preciso de pedir nada a ninguém. Entendeu? É isso que eu penso do país. Que tem de ser. Eu penso que tem de ser assim. Porque se não for assim, vamos continuar, muitas vezes, a bajular quem não tem nenhuma personalidade. Não devemos fazer isto. Devemos confiar em nós próprios, no nosso trabalho, viver do nosso esforço, do nosso trabalho. Isso é que dignifica o homem. Nas últimas eleições, o Tribunal Constitucional acabou por multar todos os candidatos, incluindo Eugênio Tené, pela não apresentação do relatório, as contas das campanhas. Sim. Para este ano, Eugênio Tené para já apresentou algum orçamento ou tem algum orçamento feito? Não só apresentou, não. Disse ao tribunal quanto iria gastar nessas eleições. Disse. Mas não só disse, como pus dinheiro no banco, no BICIP, e entreguei ao tribunal o registro do depósito feito. De modo que todos os outros têm que fazer a mesma coisa. Senão eu não irei desafiar ninguém, não irei, porque não sei, quem joga com Portugal, como eu digo sempre, sabe que Cristiano tem Cristiano Ronaldo. Não é verdade? Então está mais ou menos em pé de igualdade. Agora, como é que eu vou discutir com alguém que eu não sei de onde vem o seu dinheiro? Não vou. Por exemplo, não vou. Rejeito. Agora, se eu souber, e eu disse, está lá aberto para todos verem. Mas, pode dizer na minha declaração... quanto é que está avaliada a sua candidatura e qual é que é a fonte de financiamento? Pela transparência, é candidato a presidente da República. Da minha própria poupança. Está lá escrito da minha própria poupança. Não terá qualquer financiamento externo para já? Não tem. Não tem. Mas solicitou este apoio? Não tenho. E disse, como já a repetir, eu não pedi financiamento a absolutamente ninguém. Porque eu não pus dinheiro nas mãos de ninguém para me dar. Porque eu não tenho que ter dinheiro para enganar meu povo. Entendeu? Eu tenho que dizer ao tribunal, eu tenho X valor para isto, depositei X no banco, está aí o foro, e eu quero saber dos outros também, e podem ver. Mas por que não divulga o valor da sua campanha? Não posso fazer aqui. Mas por quê? Por qual razão? Talvez numa próxima oportunidade. Mas acha que o público não deveria saber quanto é que os candidatos pretendem gastar? Mas está público, podemos buscar, no meu caso, está lá escrito. Mas entregou ao tribunal. O público não tem acesso ao tribunal para ter mas pode, valor a partir do momento em que o candidato diz claramente ao tribunal, é público, então a gente pode lá. Mas se é o próprio candidato e não quer dizer, porque eu prefiro ter alguma reserva neste momento, que é o mínimo que eu devo ter, reserva, para depois, então, se eu estou a dizer, é porque, quem diz que tem alguma coisa já disse. Né? Já disse tudo. Mas acha que todos os candidatos deveriam dizer ao público quanto é que pretendem gastar e de onde é assim na Europa, é assim na Europa, e se nós vamos comprar casas, não sei o que, na Europa e por aí fora, nós temos que ter o mesmo comportamento do europeu. Não é? Porque nós temos que ter uma referência. Mas ninguém caminha não acha que está a ser contraditório quando defende que todos deveriam divulgar e o próprio não divulga? Não, eu não divulguei publicamente, mas está, a partir do momento que eu entrego ao tribunal e digo que as pessoas podem ver, está lá escrito. Sim, mas disse que todos deveriam dizer ao público. Sim. E eu já da mesma forma, pelo menos, de dizer agora. Menos, não, eu não quero dizer. Pelo menos da forma como eu fiz, se os outros fizeram, já é bom. Mas assim o público ficará sem saber. Mas podem saber. Então, repara, o que é que nós ouvimos há bem pouco tempo alguém da sociedade civil dizer? Que fomos lá ver e por aí fora. Portanto, podem ir, transparência, podem ir lá ver e divulgar, qual é o problema?
Agora, eu não quero ser eu aqui já a anunciar. Eu tenho que ter uma reserva, porque as coisas também podem mudar. Mas os outros também dirão o mesmo e ninguém ficará a saber. E disse isso mesmo ao tribunal. Está lá escrito. Eu tenho isto, pedi isto, eventualmente poderia vir ter uma coisa, e saberão ao longo da campanha o que entrou. Está lá diz. Quando terminar a campanha, vai entregar também um relatório. Não está lá escrito que eu tenho que respeitar aquilo que eu escrevi. Eu tenho que respeitar aquilo. Mas fê-lo por iniciativa própria ou por imposição legal? Não, é que há candidatos, há imposição legal. Há candidatos, e nós entrevistamos aqui um dos candidatos que disse que a ele não foi solicitada não tem que ser solicitado porque ele é candidato, está na lei. É cumprir a lei. O tribunal não tem que solicitar coisa a ninguém. Está na lei, tem que cumprir. E defende também a questão da subvenção? Espera receber alguma subvenção do Estado para esta campanha ou está consciente que não haverá? Já sei que não nunca houve, que eu saiba, a menos que tenha dado a outro e não me tenha dado a mim, mas pronto, não tenho que reivindicar isto neste momento, não é o caso. Mas eu não recebi absolutamente nada da outra vez, também conto, não recebi coisa nenhuma. Bom, eventualmente pode haver uma mudança. Se houver até, será bem-vindo. Né? Não é daqueles que defendem que se o Estado não dá a subvenção, não pode exigir o relatório de contas? Não, eu também sou... Não. Se, das duas uma, se o Estado não dá e a lei impõe que você deve prestar conta, tens uma única solução, é não participar das eleições. Acabou, não tem chatice. Não é verdade? É só não participar. Ninguém te obrigou a participar. Se a lei impõe, o Estado não dá. Se você não quer ser lobo, não veste pele. Acabou. Portanto, se entra, tem que cumprir a lei. Entrando nesta campanha, qual a meta do Eugênio Tininha? É vencer a primeira volta? Conta com uma segunda volta? Ou quais é que são as suas expectativas e metas? Josimar, eu entro para ser avaliado pelo meu povo. Então, seu objetivo não é vencer as eleições? Eu entro para ser avaliado. Repara, se o povo me avaliar positivamente, naturalmente vou ter um certo número de votos. E nessa altura verei. Não é? Agora, como tu próprio disseste aqui, e eu concordo contigo, porque tem sido prática, eu não vou aparecer com grandes coisas por aí fora, não vou aparecer com... Mas é exatamente aí é que o povo se perde, porque vai nessa que eu chamo de finta, entrega-se, mas depois quando volta atrás já está perdido. Eu não quero isso para Santo Mestre, não quero. Eu já diria, parece ter alguma consciência de que será bastante difícil vencer estas eleições. Sim. E assim sendo, dos candidatos que ficam, como é que os avalia? Há algum que lhe parece um pouco mais próximo do perfil que definiria para o Presidente da República? Olha, eu vou te dizer, eu não tenho a presunção que algumas pessoas têm. Dizer, inclusive, na rádio, que de acordo com o perfil estabelecido, há indivíduos lá que não têm qualquer coisa, estabilidade moral, coisa assim do gênero. Idoneidade. Não, eu ouvi alguém de dirigente político dizer estabilidade emocional. Ouvi isso. Alguém dizer isso. Ouve, é ir longe demais. É muita presunção. Você considerar que o outro não tem estabilidade emocional. E você tem? Dizer isso, você tem? Aí é que está o problema. Quando você diz que o outro não tem estabilidade emocional, você tem? Ouve lá, só um ladrão conhece outro ladrão. Ou não é verdade? Um ladrão conhece outro ladrão. Porque andam juntos. É preciso as pessoas terem em conta que já não estamos numa sociedade de cegos, de burros, de analfabetos. Não. Estamos agora numa sociedade de gente que analisa bem as coisas, mesmo antes de você abrir a boca, a pessoa já sabe o que vai ter. Entendeu? Por isso, as pessoas têm que fazer muito. Eu não faço isso. Eu vou deixar que o povo santomense avalie cada um dos candidatos. Se merecer confiar, podem fazer o que quiserem. Votem naquele que quiser. Só isto, mais nada. E quais é que seriam as suas prioridades caso seja eleito Presidente da República? Eu tenho aqui um conjunto de questões. Permita-me que eu veja pelo menos a parte final. Não é? Que é... Aqui, tenho aqui a linha A, a linha B, a linha C. São poucas coisas, porque também não vale a pena estar a dizer. Trabalhar com todas as forças políticas e sociais, incluindo a sociedade civil e a diáspora, para unir os santomenses à volta de um ideal possível, que deve consubstanciar-se na luta pelo desenvolvimento e bem comum, procurando encontrar vias e meios
para a superação das clivagens desnecessárias existentes, promovendo a unidade nacional. Serei intransigente, né, exigente, no que diz respeito no cumprimento da Constituição e demais leis. A lei deve ser cumprida, será o lema. Lutarei firmemente contra a corrupção, por todos os meios, a todos os níveis. Serei um fator de estabilidade, promovendo a equidistância responsável entre os demais órgãos de São Tomé, nomeadamente um relacionamento harmonioso entre os órgãos de soberania, do poder regional, ao ser reforçado para melhor servir a região e ao país no seu conjunto, do poder local, que deve ser redimensionado à luz da realidade financeira, econômica e social de São Tomé e Príncipe, entre as famílias do seu conjunto e da diáspora, junto às autoridades dos países de acolhimento. Promoverei um relacionamento de respeito e de cordialidade com todos os países do mundo, em especial com os países da sub-região e, muito particularmente, com todos os países membros da CPLP. Tudo farei para que seja levado a cabo uma diplomacia econômica forte, credível e responsável, provendo melhor as capacidades existentes neste domínio, construídas ao longo de todo esse tempo. Portanto, são essas as prioridades, mas não são únicas. Mas essas são Mas destas que realça aqui, traz alguns temas, digamos, recorrentes, sim. Não tem de outra nomeadamente forma. o combate não tem. à corrupção. Sim, o combate contra a corrupção. Enquanto o candidato e com possibilidade de ser eleito presidente da República, o que faria? Que ações concretas precisam ser feitas e quais defenderia para promover esta luta, este combate contra a corrupção? Deixe-me dizer-te o seguinte, do meu pensamento. Eu acho que combate contra a corrupção não deve ser só em relação àquelas pessoas que estão envolvidas em atos de corrupção. Não. Combate contra a corrupção deve começar nas escolas, sobretudo no liceu, passando pelas universidades existentes, pese embora não tenha as dificuldades que tem, mas tem que ser aí, fundamentalmente. Porque aí é que nós devemos demover os jovens, para que os jovens, que serão futuros dirigentes, a não estarem a meter-se nesse tipo de coisa. Porque eles poderão influenciar, inclusive, os pais. Eu digo, eu tenho um presidente da República atual que nunca pisou na universidade. Nunca fez uma palestra numa universidade. Nunca foi a minha, por exemplo. Que não é normal. Se você não aposta no conhecimento, você não vai conseguir combater coisa nenhuma. Nunca foi. Nunca se reuniu, primeiro, nunca reuniu com os empresários de São Tomé. Nunca. Viaja sozinho. Nunca foi com um dirigente que eu saiba da associação empresarial. Nunca saí com ele. Ora, então como é que você quer criar postos de trabalho? Como é que você quer desenvolver o país se você não faz isto, se você não faz os trabalhos de base, primário, de base? Eu não estou aqui a fazer apologia a outro presidente da República, mas nós conhecemos vários países porque o presidente nos levou. E hoje o conhecimento que eu tenho, você sabe, nós estamos aqui com a nossa cidade sem semáforo. Não há semáforo. Hoje está uma pandemia aqui assim, na cidade capital. Nós podemos fabricar semáforos aqui em São Tomé e Príncipe. Ainda hoje estive numa oficina a falar com alguém. E não vou mandar fazer, não. Vou fazer para as pessoas verem que há pessoas que são capazes de fazer coisas. Entendeu? Nós podemos fazer isto. Hoje tu tens tudo para fazer as coisas. Tens o painel solar, tens relés à venda, tens tudo, senhor. Agora, tens que apostar nas escolas técnicas, nas universidades, porque eles estão lá a fazer o quê? Agora, só não vão lá. Não vão. Não discutem conosco. Não nos dizem nada. Eu estou preparado. Estou preparado para isto. Um relacionamento harmonioso entre os órgãos de soberania. Como é que se faz? O que é que falta fazer? Nós vivemos, sobretudo esses últimos anos, algum clima de instabilidade ao nível político e também na relação entre os órgãos de soberania, que levou até a demissão do governo. Sim. Portanto, sendo presidente da República, o que mudaria ou o que faria diferente? Eu sou um respeitador nato das leis. Repito, respeitador nato das leis. E o respeitador nato da lei não começa em coisas simples, muitas vezes. Zodimar, estou há 8 anos
na rádio. Nunca cheguei tarde, sabe? Nunca. Nunca faltei. Nem sequer fiquei doente para não ir à rádio. Incrível. Tudo começa assim. É educação. É uma educação onde quando eu me meto num lugar é para respeitar aquilo. E mais, se aqui tiver deriva, eu vou-me embora. E chamei a atenção das pessoas. Eu só participo aqui se for assim. Se não for assim, não vou. Eu participei no concurso dos juízes, não é? E pronto, eu tinha lá o seu curso. Mas eu disse, só estaria aqui como membro do júri se for isso assim, assim. Quer dizer, não há hipótese das pessoas virem me enganar. Não aceito. Porque eu não estou à procura de coisas para sobreviver, não. Então, para si... Mas deixa-me concluir. Se ia perguntar. Ô, Osmar, a nossa Constituição é clara nesse aspecto. Você já viu algum presidente aí para a Assembleia fazer intervenção lá? Pergunta. Nunca. Nunca. Mas o presidente pode ir para a Assembleia. Está na Constituição. Eu farei isto. Terei o melhor relacionamento possível com a Assembleia. Aliás, para mudar o que eu penso fazer, tem que ter um melhor relacionamento com a Assembleia. Porque se não for assim, não é possível. Temos que ver a Constituição. Temos que haver distritos a mais que está a mais. Temos que haver a região autônoma do Príncipe que não tem um representante do Presidente da República. Tem de ter. Temos que dar melhor estabilidade à região autônoma do Príncipe. Quer dizer, tudo isso tem que passar por a Assembleia Nacional. Entendeu? Portanto, eu sei, porque estive lá, eu sei. Portanto, tem que ser assim. Portanto... Eu não tenho que me interferir, desculpa, lá na questão do governo. Não. A Assembleia é que me interessa. Porque se a Assembleia estiver a funcionar bem, o governo não tem como não funcionar bem. Acha que as crises institucionais que nós temos vivido é por causa de leis ou por falta de leis? É isso? Mas nós temos leis, as leis não são cumpridas. Por exemplo, se você tem um bom parlamento a funcionar, eu vou te contar isso que é muito importante, agora só vão ouvir também. Eu já estive na Assembleia, recebi instruções do meu próprio da bancada para não votar uma lei. Eu votei a lei e dispondo-me a ser expulso. Votei a lei. E o que é que aconteceu mais tarde? As pessoas que me disseram para não votar a lei, mais tarde vieram exatamente usar a lei, quando foi criada a rádio privada, para fazer sua campanha. Não é verdade? Então, se você votasse contra a lei. Está a ver? Porque mesmo quando nós somos deputados, nós não somos instrumentos de partido. Nós não somos instrumentos de partido, não somos bonecos de partidos políticos. Não. Nós estamos lá, tanto é que nós não só representamos o lugar em que nós fomos eleitos, nós representamos o país inteiro. Mas a questão é como é que o Presidente da República pode influenciar para que os deputados possam ser melhores? Ele pode discursar na Assembleia, senhor. Acha que isso é suficiente? Sim. E é isso não, que ele falta? pode ir lá e dizer que está descontente. E dizer que está descontente porque a Assembleia não tem prestado bem o seu trabalho. Ele vai lá dizer. Porque o Presidente tem que estar assim, ouve lá, se o Presidente não vale nada, então não vale a pena ser nada do Presidente da República. Não é verdade? Ele está à cabeça. Ele é o topo de tudo. É o topo. É lá de onde deve partir o melhor comportamento para baixo. É lá. Não é verdade? Se você tem um presidente frouxo, então todo o resto é frouxo. E é isso mesmo. Portanto, o problema está aí. Ele vai à Assembleia dizer que está descontente com a situação e os deputados não têm como não obedecer. Não é preciso fazer conflito. Muitas vezes os conflitos são orquestrados porque nós não utilizamos o mecanismo próprio que há, né, de dissuasão que existe. A Assembleia e os deputados têm também a sua autonomia, não devem a obediência direta ao Presidente da República, certo? Por isso é que há instrumentos da Constituição que permite o Presidente até dissolver o Parlamento. Dissolveria o Parlamento se os deputados aprovassem leis com as quais não concorda ou deixassem de aprovar leis que considera que deveriam ser aprovadas? Não. Porque tudo tem de ser objeto de discussão. Tudo tem de ser objeto de análise profunda e de discussão. Não é verdade? Tudo tem que ser assim. Se você quer um Estado harmonioso, em que tudo funciona, você não pode impor a ninguém. É uma questão de imposição. É uma questão de negociação, né? E da conclusão positiva dessa negociação. Só isso. Porque nós somos racionais. Ouve lá, se você tem um Estado que não funciona, você não pode cumprir com os seus próprios objetivos pessoais. Entendeu? O que está acontecendo neste momento é que tem um Estado que não está a funcionar. E como tal, está toda a gente à deriva. O país tem que ter um leme, tem que ter um rumo. Tem que ter um rumo. É a tal estabilidade que falou, mas
como conseguir essa estabilidade? Já falava de estar mais próximo, nomeadamente nas escolas e com os partidos, mas de forma mais concreta, como é que se consegue esta estabilidade, sobretudo a União também falou disso, ao nível nacional, com o país que parece, sobretudo nesta altura, estar bastante dividido? Eu disse, estabilidade não significa, ou estabilidade, como a gente deve dizer, estabilidade ou instabilidade, não significa não haver conflito. Pode ter estabilidade no conflito. Pode ter estabilidade no conflito. Desde que cada um assuma a sua responsabilidade. Não é verdade? Eu também não quero ter um país em que está toda a gente de acordo. Não interessa. Um país em que está toda a gente de acordo, até deve desconfiar. Não pode ser. Porque há sempre gente descontente. Por melhor que você faça, haverá sempre gente descontente. E tem de ser assim. Porque nesse contraditório é que faz desenvolver as coisas. Eu sou liberal. É nesse contraditório que faz desenvolver as coisas. Eu não sou por unanimismo, não. Eu, por exemplo, discordo agora com essa tendência que nós ouvimos agora. Todos os partidos apoiam um candidato. Não. Isso significa o quê? Porque os partidos não são donos das pessoas. Não são. Como eu também não sou dono de ninguém. Os partidos políticos não são donos de ninguém. Não são. São partidos políticos. As pessoas entram no partido político porque querem lá estar e quando não quer estar, sai. Acabou. Ouviu? É só isso. Portanto, quando os partidos fazem isso, quer dizer que estão a canalizar, mas estão enganados. As pessoas não estão burras mais. É muito trabalho, Zosimar, feito ao longo desse tempo. As pessoas aprenderam com erros. Aprenderam já muita coisa. E vão desafiar de forma correta, eu penso. Vão desafiar de forma correta. E eu espero que sim. Eugênio Tini foi também solicitado ou contactado por alguns dos candidatos para desistir a favor ou para apoiar aquele candidato e desistir da sua candidatura? Olha, Dimar, a nossa postura conta muito. Percebeu o que quer dizer? A nossa postura na sociedade conta muito. Ninguém vem me dizer isto porque eu não aceito. Repito, ninguém vem me dizer porque eu não aceito. Não aceito. Pura e simplesmente. Porque fui, candidatei de livre vontade. Pensei, vou agora. Estou preparado, vou. Ninguém me pediu para ir. Portanto, ninguém vem me dizer para desistir. Eu não aceito. Deixa-me pegar no outro ponto que falou sobre a questão da diplomacia econômica. Aqui entramos na esfera das relações internacionais, que é uma das competências do Presidente da República. Como é que... Partilhada também, é verdade. Como é que pretende dinamizar a diplomacia no seu todo e introduzir ou dinamizar esta vertente da diplomacia econômica de que tanto se fala? Eu vou dizer-te o seguinte, para responder essa pergunta. Nós não podemos ser especialistas em tudo. Não é possível. Não é? Então, quando nós verificamos que nós somos capazes de fazer algo, vamos buscar indivíduos preparados para esse efeito. E nós temos muitos santomenses preparados para esse efeito. Temos. Internamente e externamente temos. Gente capaz de fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer. Porque isso é um trabalho em conjunto. Mas o que é que isso quer dizer? Aproveitaria estas pessoas como e em que medida? Aproveitaria, por exemplo, negócio estrangeiro. Na cooperação. Põe gente que percebe disto. Coloca gente que percebe disso. Acha que atualmente não está? As pessoas que percebem disso não estão na diplomacia? Talvez não no sentido em que eu estou a dizer. Então, como é que deveria estar? No sentido que eu estou a dizer que tem que ser muito mais dinâmico. No sentido que eu estou a dizer que tem que ser muito mais dinâmico, capaz de trazer resultados para o país. Mas isso passaria por quê? Como é que se faz uma diplomacia mais dinâmica? Qual é que é a forma concreta que pretende implementar se for Presidente da República? Essa é uma área partilhada, não é verdade? Então, em cooperação com o governo, vamos estabelecer regras que devem ser respeitadas, porque nem toda a gente percebe de tudo. Eu não vou colocar, por exemplo, alguém que eu saiba que não tem certos conhecimentos em lugares que tem que pôr lá a pessoa capaz, que percebe e capaz de contribuir melhor para o desenvolvimento do país. Por exemplo, eu não vou colocar embaixador, por exemplo, alguém que eu sei que não tem essa valência, não é? Só por causa da amizade. Não. Eu vou colocar lá gente que tem conhecimento diplomático, ou que já fez uma carreira nessa área, para que essa pessoa possa... Não ter essa valência para si é o quê? Embaixadores políticos não indicaria? Só indicaria embaixadores de carreira? Primeiro é que embaixador político tem que sair da moda. Embaixador político tem que sair da moda.
É evidente que nós fazemos isso. Mas nós fazemos isso para quê? Para colocar muitas vezes pessoas, não é? Que muitas vezes nos questionam, nós não queremos ter essa pessoa perto de nós, então mandamos para circular. É o que muitas vezes nos países africanos se faz. No caso de São Tomé e No caso de São Príncipe, Tomé e acha Príncipe, que... sim. Às vezes pessoas incômodas encontram-se uma forma de colocar lá fora. Ou então pessoas que nos defendem pessoalmente, colocamos lá fora. Eu não estou aqui para colocar gente que me defende, eu até que a gente quer colocar lá gente que me questiona. Então não é apologista de ter políticos a fazer diplomacias nas embaixadas. Não. Político vai fazer sua política. Técnico especializado, vão fazer também trabalho técnico especializado. Entendeu? Políticos vão fazer os trabalhos políticos. Um político profissional tem que fazer trabalho político. Ele não vai fazer trabalho de diplomacia porque ele não está preparado para isso. A não ser indivíduo que tenha, digamos, preparação para esse efeito. Pode haver políticos com muita preparação para esse efeito. Então, sim. E como é que o Presidente da República pode ajudar ou deveria ajudar mais a reforçar essa questão da diplomacia, ele próprio, através das suas ações? É possível melhorar? É possível fazer diferente? Em que medida? É possível. Nas relações chamadas relações que ele tem com seus homólogos, ele pode, sim, dizer. Mas isso não era preciso ser alguém que já tem algum contato? O gente nem tem eu pergunto contato, não, eu já ouvi. Consegue chegar ali nesses fóruns a estes homólogos para atrair ou conseguir apoios para o país ou benefícios para o país? Não estou a pensar, eu estou a questionar. Sim, Josimar, se nós pensarmos assim, nós não mudamos nada. É a minha experiência de vida. Quando a gente pensa assim, nós não mudamos nada e tudo continua na mesma. Não é? Temos que desafiar. Nós crescemos com desafios. Você sabe disso. Eu estou aqui num estúdio bonito, não é? Mas foi você que criou isto. Um desafio. Passando por isso, passando por aquilo, passando por crítica, passando por rejeição, etc, etc. Mas está aqui. Eu também passei por isso tudo. Mas estou aqui. E nada me abala. Nada. Como eu te disse, mesmo que sacrificando a minha própria vida, não importa, nada abala, porque é isso, o objetivo é esse. Santo Tomé e Príncipe não pode continuar a estar em questão. Então, se eu penso assim, qualquer indivíduo pode ser Presidente da República, desde que tenha vocação, capacidade para isto. Então, ele vai fazer também sua relação. Porque se nós ficamos assim porque tem relação, então continua sempre o mesmo, porque já tem relação, porque tem amizade. A amizade constrói-se. Com honestidade, com sinceridade, não é? É isso. É só isso. Toda amizade você constrói. Com muita sinceridade, com muita honestidade, não é? E com equilíbrio, que temos que ter. Portanto, para mim é só isto. Estamos a caminhar para o fim. Não será possível, naturalmente, olhar para todas as questões e poderes e competências do Presidente da República, mas estamos nessa fase em que apelida-se de pré-campanha. Sim. Como é que Eugênio Tenin está a viver? Outro erro. Eu disse apelida-se. Okay? Eu não estou a afirmar que é a pré-campanha. Porque não existe. Apelida-se pré-campanha, tem-se visto algumas movimentações no terreno. Como é que Eugênio Tenin está a viver este momento ou pensa ainda ir agindo até o início da campanha? Bom, primeira coisa que eu vou continuar a fazer, já disse há pouco tempo que eu irei à região autónoma do Príncipe. Quando é que estará? Já agora, para que os eleitores do Príncipe possam preparar? Brevemente irei ao Príncipe. Antes da campanha? Sim, irei visitar lugares em que já trabalhei, porque já fiz muita coisa no Príncipe também, da área profissional, fiz lá. Eu vou lá visitar antes da campanha. Nos próximos dias, eu irei lá e ver as pessoas, conversar com as pessoas. Porque eu penso, Josimar, que nós devemos mudar tudo mesmo. Se nós quisermos fazer com que Santo Tomé e Príncipe seja diferente, temos que mudar tudo. E não podemos ter vergonha de mudar tudo. Mudamos. Mesmo que isso nos prejudique, temos que mudar. Porque o grande problema é que eu, se vou fazer mudança, vai me prejudicar meus amigos. E nós não estamos a trabalhar para amigos, nem para nós. Estamos a trabalhar para um país, para o povo. Porque se nós pensarmos no amigo, em nós próprios amigos, no nosso grupo político, tudo vai continuar na mesma. E esse é o grande problema, é o cancro. É o cancro. Nós não fazemos. Temos receio de perder privilégio. Não. Se você quiser fazer mudança profunda. Lembra-se que eu tinha apresentado, inclusive, eu próprio desenhei, uma nova bandeira para Santo Tomé e Príncipe. Uma nova bandeira para Santo Tomé e Príncipe.
propus mudar o nome de Santo Tomé e Príncipe. Propus mudar o nome do país. Em vez de estarmos com Santo Tomé e Príncipe, não é? Santo Tomense, os naturais do país não têm que ser Santo Tomenses. Éramos portugueses. Eu fui português, eles também foram portugueses. Éramos portugueses. Daí o conflito que houve há pouco tempo no Tribunal Constitucional. Éramos todos portugueses, não havia cabo-verdiano, éramos portugueses, senhor. Com a independência, é que passamos a ser santomenses. Mas então por que não somos principienses? Porque havia, nessa altura já, um certo domínio de uma ilha maior sobre outra ilha menor. Não, você acaba com isto. Temos que estar em pé de igualdade para que toda a gente possa contribuir de forma igual para o desenvolvimento do país. Se nós formos, por exemplo, centro-equatorianos, acabou. Acabou com... Resgatamos a soberania do país, que está perdida por aí assim, bilhete de identidade espalhado por todo, passaporte espalhado por todo lado. Eu não concordo com nada disso. Eu não concordo com nada disso. 50 anos depois, o balanço que nós fazemos é de que tudo não correu bem, muita coisa correu bem, outras, tantas não correram tão bem assim, então mudamos. Qual é o problema que é para mudar? Mudamos, damos credibilidade ao país, vamos ter mais investimento, vamos agregar o país a um bloco mais forte, não é? Do que estarmos nessa situação, sacrificando pessoas sem necessidade. Mas continua com esta ideia de mudar a bandeira? Continuo com essa ideia. Eu já lhe disse que eu não mudo as coisas para fazer vontade das pessoas, eu mudo por causa do objetivo. Mas para si, como então é que seria a bandeira de São Tomé e Príncipe e porquê? Não viste a bandeira já? Eu quero que explique ao grande público que está a nos ouvir e ver neste momento. É que já discutimos isso na Rádio Jubilar. Pessoas participaram bastante. A imagem foi divulgada por todo lado. Se é uma proposta sua para estas presidenciais, se for eleito, não. Há muita gente que é evidente que isto é um trabalho que tem que ser feito. Eu estou consciente disto. Mas vai dar, se for eleito, vai promover essa reflexão, este debate visando esta decisão. Então, para quem nos ouve pela primeira vez e não ouviu esta ideia, pode explicar? Sim, perfeitamente. Ouve, nós quando analisamos a ilha toda, nós temos 160 mil quilômetros quadrados do mar. O nosso grande bem, o nosso grande patrimônio é o mar. Aí está toda a riqueza. Nós não exploramos por causa do nosso fraco conhecimento e baixo recurso. Mas é no mar é que está o maior recurso do país, o nosso maior patrimônio. São 160 mil quilômetros quadrados. Tens a ilha de Santo Tomé e Príncipe, que são cerca de 840, mais ou menos, quilômetros quadrados. 800 quilômetros. Príncipe são 140, mais ou menos. Eu não tenho assim, mas é mais ou menos isso, 140 quilômetros quadrados. Depois tens Ilha das Cabras, que é 0,01 km², e tens Ilha da Rola, são 3 km². Agora, quando recentemente alguém do Príncipe, mas você esqueceu-se de colocar também Ilha Bombom. Sim, depois aumentei. Já coloquei Ilha Bombom. Vamos discutir. Vamos discutir o país. Sem complexo, senhor. Vamos discutir tudo, sem complexo. Porque o que interessa é apresentarmos ao mundo um novo país, com um novo perfil, com um novo visual, com tudo. Aproveitando os recursos, porque estou convencido que assim vamos resgatar de facto a nossa soberania. Vamos tirar o país dessa situação. Você já viu alguma vez falar de bandeira de Cabo Verde no curso da droga, barcaças da droga? Já ouvi falar de bandeira de Moçambique nessas coisas? Já ouvi falar de bandeira, mesmo da Guiné-Bissau, bom, a Guiné-Bissau e Santo Tomé e Príncipe estão mais ou menos em paralelo. Da Angola, já viu? Por que Santo Tomé é assim? Egoísmo. Muito egoísmo. As pessoas querem ficar ricas sem trabalhar. Não pode. Não pode. Você, paterista, trabalhou. Sofreu. Não é? Foi enxovalhado muitas vezes. Para ter isso aqui. Como eu. Para ter o que tenho, trabalhei bastante. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. Não tem festa, não tem nada. Para ter o que tenho. Não tem um alfinete do Estado. Não me interessa, não quero. Mas eu podia ter também. E não estou contra quem tem, desde que tenha tido de modo legal. Não estou contra essa pessoa. Mas para ver que mesmo aqui no nosso país, há diferença. Há diferença. E eu quero continuar a ser diferente. Muito bem, doutor Eugênio Teni é um dos candidatos às eleições presidenciais de 19 de julho. Deixo-lhe os últimos minutos para uma abordagem geral, alguma mensagem que queira sublinhar. Não, dizer às pessoas, porque eu estou, ao povo de uma forma geral que estou nisso, conto com o apoio de toda a gente, mas apoio sincero. Se eu merecer, mereço, não mereço mesmo.
É isso que eu digo todos os dias. Porque quando você merece, Deus ajuda, não é? Se você não merece, Deus não te ajuda. Por isso, eu conto com toda a gente, com o apoio de toda a gente. Não estou aqui a dizer conto com A, com B, com toda a gente, de boa vontade, que quer ver São Tomé e Príncipe diferente do que está neste momento. É só isto. Toda a gente, menos os partidos políticos, é isso? Não, o partido político é feito com gente. Sim, mas o partido, a estrutura não, do partido. Não, Okay. isso não. Muito bem, eu agradeço Eugênio Tinin, como fiz referência, é um dos candidatos admitidos a estas eleições de 19 de julho. Nós vamos continuando a receber os outros também aqui para esses momentos de entrevista e esperamos também lá mais para frente vir a promover pelo menos um debate com todos os candidatos. Nós agradecemos a todos que nos acompanham. Em nome de toda a equipa desta produção da RSTP, despedimos-nos e prometemos voltar numa próxima ocasião com outro candidato para que possa também apresentar as suas ideias e esclarecer a opinião pública. Continuem todos ligados à RSTP. Nós somos a voz do povo ao serviço da comunidade. Anúncio de concurso número 1/BGFI-STP/2026. Contratação de um assistente de marketing e comunicação. BGFI Bank São Tomé e Príncipe vem por este meio informar aos interessados que está aberto o processo para a contratação de um assistente de marketing e comunicação. Qualificação e perfil. Possuir licenciatura em Marketing, Comunicação Social, Relações Públicas e Publicidade. Ter pelo menos 2 anos de experiência profissional na área. Domínio de ferramentas de comunicação e das redes sociais. Criatividade, dinamismo e sentido de responsabilidade. Capacidade de comunicação oral e escrita. Conhecimento de língua francesa e ou inglesa. Missão: valorizar a imagem da instituição e definir estratégias de comunicação adequadas. Gestão da comunicação institucional. Desenvolver campanhas promocionais de produtos. Criar conteúdos e produtos. Organizar eventos. Gestão das redes sociais e relacionar com órgãos de comunicação social. Qualidades exigidas: criatividade, organização, boa imagem institucional, gestão de crise, proatividade, confidencialidade, responsabilidade, espírito de equipa. Os candidatos interessados deverão endereçar ao BGFI Bank STP uma carta de manifestação de interesse acompanhada de currículo vitae em francês e português, cópias dos documentos de identificação e comprovativos de habilitações literárias, num envelope fechado para o endereço abaixo indicado até às 17 horas do dia 23 de junho do corrente ano. BGFI Bank São Tomé e Príncipe, Avenida Marginal 12 de Julho, Caixa Postal 744, São Tomé. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.